Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez, falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa terceira videoaula, quinta e última aula de matemática dessa semana. É importante vocês lembrarem que precisam estar com o material didático à disposição. Então, pessoal, para iniciar a nossa aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do sexto ano. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de prismas e pirâmides. E aí, vamos iniciar nossa última aula de matemática da semana? Então, pessoal, para iniciar, nós vamos falar de sólidos geométricos. Olha, os sólidos geométricos são figuras espaciais não planas que, de acordo com suas características, podem ser classificadas em poliedros e corpos redondos. Os corpos redondos têm como principal característica a superfície arredondada. Aí, nós vamos falar dessas habilidades de figuras geométricas. Então, aqui eu tenho vários exemplos. Olha, uma pilha, associei ela a um cilindro. O sorvete, associei ele a um cone. A bola, associei ela a uma esfera. Então, aqui nós estamos falando de sólidos geométricos. Agora ele diz o seguinte: já os poliedros, o que são poliedros? Poli vem de muitos, vários. Edros vem de faces. Então, poliedros são figuras geométricas que apresentam várias faces. Eles têm como principal característica ter faces planas. Então, aqui eu coloquei um bloco, né, e associei ele a um bloco retangular. Coloquei um cubo, que na verdade é um dado, né, o desenho, o objeto, e associei a um cubo figura geométrica. Coloquei aqui uma pirâmide e associei, óbvio, a própria pirâmide. Aqui nós estamos falando de poliedros. São polígonos que apresentam várias faces. Aí, pessoal, nós vamos falar com ênfase dos prismas e pirâmides. Então, os poliedros, como eu acabei de falar, que são figuras geométricas que apresentam várias faces, são formadas pelos seguintes elementos. Primeiro, eles têm o vértice, que é esse pontinho aqui. O ponto, lembra que nós falamos na primeira aula do ponto? Ele serve para isso, escrever as figuras geométricas. As arestas são segmentos de medida, visto na primeira aula. São escritos ou usados para escrever poliedros. E nós temos a face. Portanto, essa figura, que é um bloco retangular, é um poliedro. É uma figura geométrica que apresenta várias faces. Aí, pessoal, nós vamos ver as pirâmides. As pirâmides possuem uma base, ou seja, suas faces laterais são triangulares. E todas as arestas determinadas pelas faces laterais possuem um vértice comum. O que é isso? Ele tem esse vértice aqui, que é comum a todas as arestas, ou seja, a todos os lados. Todos os segmentos de medidas usados para escrever os lados, elas encontram-se nesse vértice. É o vértice comum. E todos os seus lados são em formato triangular. Mas ela tem também uma base, que aí essa base muda de formato dependendo do modelo da pirâmide. Já os prismas, olha, os prismas possuem faces laterais retângulos, e duas bases idênticas e paralelas entre si. Olha, essa é uma base, essa é outra base. Elas são idênticas, são paralelas. Ou seja, elas não possuem ponto comum. Aí ele tem as faces laterais retangulares. Então, aqui nós estamos falando de prismas. Agora, pessoal, nós vamos ver os exemplos de prismas e pirâmides. Olha, as pirâmides podem ser triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal e assim sucessivamente. Depende da sua base. Os prismas também, triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal. Tanto os prismas quanto as pirâmides dependem da base para ser nomeada e classificada. Vamos solucionar a atividade da página 94? Aí, na atividade da página 94, ele indaga: você já viu que os prismas e as pirâmides têm algumas características diferentes? Escreva duas diferenças entre os prismas e as pirâmides. Aí eu disse assim: os prismas possuem os lados em forma de retângulos e duas bases paralelas. As pirâmides
possui a face na forma triangular e apenas uma base. Depois ele quer saber se um prisma possui 6 arestas na sua base, como ele é chamado? Quantos vértices ele possui? Coloquei aqui o prisma do qual ele está falando. Aí eu disse o seguinte, que ele é um prisma hexagonal. E eu disse também que ele tem 12 vértices. Portanto, um prisma que tem 6 arestas na base, ele é chamado de prisma hexagonal e ele apresenta 12 vértices. Observe a pirâmide e responda. Então, observando essa pirâmide, dá para entender que a base dela é hexagonal, é um hexágono. Aí ele quer saber o seguinte, quantas faces, vértices e arestas tem essa pirâmide? Olha, ela tem 7 vértices, 7 faces e 12 arestas. Ele quer saber qual a forma de suas faces laterais e de sua base. A base nós já vimos, hexagonal. As laterais sempre triangulares, triângulos. Do que depende o seu nome? Como podemos nomeá-la? Nós vimos que o nome de uma pirâmide depende do formato da base. Então, para nomear uma pirâmide, a gente precisa analisar o formato da base. Essa é uma pirâmide de base hexagonal, porque na sua base ela apresenta um hexágono, um polígono de 6 lados. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Concluímos as aulas de matemática dessa semana. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre tanto figuras geométricas quanto ponto, reta e plano. Um forte abraço e até o próximo encontro.